Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Igor Cel, sou instrutor de voo no Aeroclube de Juiz de Fora. Vamos dar início a mais uma aula de meteorologia para piloto privado, piloto comercial e instrutor de voo. O foco dessa aula de hoje vai ser o site REDMET. Por que vai ser o site REDMET? Porque ele é a base das informações meteorológicas oficiais que a gente precisa levar para o voo. Temos outras ferramentas em anexo muito boas, como o INGE, temos algumas ferramentas como o próprio INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, com o aplicativo do meteograma, que são as variações dos parâmetros atmosféricos. Mas o foco nosso vai ser na leitura básica das informações do REDMET. O que eu preciso de informação para ir para o voo, tá bom? Então vamos lá, me acompanha aqui na tela. Abrindo aqui o site do REDMET, tá? Nesse endereço que está aqui na nossa barra, redmet.aer.mil.br, tá? Então, é a interface geral dele. Então, primeira informação que a gente vai colher. O menu. Então, tem uma bolinha, normalmente ele já carrega aberto, tá, o menu, mas se eu quiser minimizar, é só clicar nessa bolinha e o menu aparece aqui pra gente, tá? Temos algumas abas nesse submenu mapa, tá? Temos esse submenu mapa, temos o submenu produtos, que a gente vai ver as cartas, e facilidades. Em aeródromos, a gente clicando, aparecem as estações meteorológicas dos aeródromos, tá? Vamos inicialmente dar uma olhada por aqui, porque vamos supor que a gente tem um voo para fazer de Juiz de Fora. Deixa eu aumentar o nosso zoom aqui, A gente pode vir aqui embaixo, aumenta o zoom. Vamos supor que a gente tem um voo para fazer de Juiz de Fora para Barbacena, tá? É uma navegação muito feita no curso de piloto privado e também no curso de piloto comercial. Essas bolinhas, esses significados aqui, essas imagens, esses símbolos, são estações meteorológicas de aeródromo. E elas têm significado, tá? Elas podem mudar de acordo com a cor, tá? E de acordo com a condição meteorológica que está lá, Então, cada condição diferente meteorológica num determinado período do dia nesse aeródromo vai ter uma representação significativa aqui para a gente. Se eu estou na dúvida do que é cada significado, cada cor dessas estações meteorológicas representadas, a gente clica aqui em cima nesse menu, aeródromos. Aqui nós temos a hora Zulu que o aeródromo está funcionando, tá? Que as estações atualizaram. Então, no caso, 14 horas Zulu. Levando em consideração que o nosso fuso, nós estamos 3 horas atrás do meridiano de Greenwich. Então, aqui é 11 horas locais, 14 horas Zulu. E o intervalo para a próxima atualização do REDMET, tá? Bom, de acordo com os símbolos, quando nós temos a bolinha verde, igual temos aqui na maioria, ou praticamente em todos, quer dizer que o aeródromo está operando visual. Então nós temos condições acima dos mínimos visuais. E quais são os mínimos regulamentares para o voo visual? 1.500 pés de teto, 5 km de visibilidade horizontal. Quando a gente tem a bolinha amarela, conforme eu estou passando a seta aqui, quer dizer que o aeródromo está operando em instrumento. Então ele está seguindo os mínimos meteorológicos de instrumento daquele aeródromo, tá bom? De acordo com as cartas de aproximação a instrumentos do aeródromo. E quando ele está vermelho, quer dizer que o aeródromo está fechado, tanto para voos visuais quanto para voos instrumento, tá? Não é possível nenhuma operação naquele aeródromo no momento. A gente vê aqui também que nós temos as bolinhas com cores inteiras e com uma bolinha branca no meio, O que isso quer dizer? Quando a bolinha tem a cor inteira, verde, amarelo e vermelho, parece até um semáforo de trânsito, E é justamente essa a ideia, ser bem intuitivo, tá? Verde ok, amarelo instrumento, vermelho não pouse, tá? A ideia é basicamente essa. Quando nós temos as bolinhas inteiriças, a mensagem é atual, tá? A mensagem meteorológica está valendo e ela é bem atual. Quando nós temos as bolinhas vazadas por uma bolinha branca, quer dizer que já se passaram 3 horas da última atualização meteorológica naquele aeródromo, tá? Então as condições podem ter alterado desse período para cá. Quando a gente tem uma bolinha cinza, quer dizer que já se passaram mais de 3 horas, ou seja, não é uma condição que a gente vai encontrar naquele momento, conforme está
disponível no RedMatch, tá? Então carece aí de uma atualização nesse aeródromo. Vamos pegar aqui algumas mensagens para a gente simular nosso voo. Vou pegar então a estação mais próxima que nós temos aqui no nosso aeródromo de Juiz de Fora, que é do Aeroporto Regional da Zona da Mata. E vou pegar a de Barbacena, que tem uma estação meteorológica lá no aeródromo deles, ó. Colocando o mouse em cima, ó, a seta em cima, né? Temos a mensagem METAR e a mensagem TAF. O que é o METAR? O METAR é o boletim meteorológico horário, tá? Então, de hora em hora, tá? Vai ser atualizada essa mensagem para os aeronavegantes que pretendam ir para esse aeroporto. Para quê? Para ele ter ciência de como está a pressão, ponto de orvalho, temperatura, algumas nuvens significativas que possam vir a surgir. Porque o tempo a gente sabe que muda, pressão muda ao longo do dia, períodos de temperatura, né? Característica da nossa troposfera, tá? Então, clicando aqui, nós temos as mensagens. Se eu quiser abrir o meteograma, eu posso também. Aí é só clicar em cima. Esses traços aqui, essas linhas, são variações. Então, nós temos aqui, ó, linha de pressão atmosférica, linha de temperatura, linha de ponto de orvalho ao longo do dia, tá? Então, a gente tem as variações ao longo do dia, tá? Então, se eu quero saber quanto que vai estar no dia 1º, às 18h28 Zulu, a temperatura, ó, coloco o mouse em cima e a gente vai ter aqui, temperatura 32, pressão e ponto de orvalho, tá? Teremos os principais parâmetros atmosféricos, ou pelo menos aqueles que a gente mais usa. Mas se eu quiser ver nebulosidade, eu também tenho. Tempos presentes, se eu também quiser usar, eu tenho. Temperatura. É bem completo essa nova interface do RedMatch, tá? Mas vamos dar o foco aqui no nosso METAR e TAF. Vamos ler o METAR. METAR, tá? Designativo dele, para a gente saber qual tipo de mensagem que é, ele vem escrito antes. Então, METAR, Boletim Meteorológico Horário. Sierra Bravo Zulu Mike, que é o ICAO do nosso aeródromo regional da Zona da Mata, tá? Sierra Bravo Zulu Mike. Ele foi feito no dia 2, tá? No grupamento de data, dia 2, às 14 horas Zulu. A gente viu ali em cima que é o horário que está efetivamente atualizada a database de meteorologia do RedMatch, tá? Grupamento de vento, ó. Teremos vento de 0,40 graus com 7 nós predominante nessa mensagem. Visibilidade maior do que 10 km. Grupamento de 9 quer dizer visibilidade acima de 10 mil metros, tá? Teremos poucas nuvens, few clouds, tá? Few do inglês poucas. Few clouds a 4.000 pés, tá bom? Então, temos poucas nuvens. Temperatura 29 graus. Temperatura do ponto de orvalho 21. Então, a gente está aí com 8 graus de defasagem da nossa temperatura para o ponto de orvalho. E em condições normais, com essa mensagem, está muito bom o tempo lá, tá? E aqui nós temos o QNH, tá? O ajuste presente de pressão a ser passado que a estação meteorológica do Zona da Mata está pegando. Então, o ajuste aqui, ó, de 1015, bem acima do padrão, né? Então, temos condições aí de encontrar um tempo muito bom com pouquíssimas chances, né, de uma precipitação. Primeiro, porque temos poucas nuvens. E segundo, o diferencial aqui do ponto de orvalho para a temperatura e, obviamente, a pressão muito boa. Não teremos processos convectivos, ou seja, nuvens de grandes processos convectivos previstos para o Zona da Mata, se continuar essas pressões altas, tá? Levando em consideração que as pressões elas variam muito durante o dia, tá? Aqui embaixo nós temos o TAF, que é a mensagem de previsão, tá? O METAR é uma análise meteorológica de como que está o tempo naquele momento no aeródromo, mensagem horária. O TAF é uma previsão, tá? Então nós temos TAF, previsão de tempo do Sierra Bravo Zulu Mike, aeroporto de Zona da Mata. Temos aqui o campo do dia, tá? Do Sierra Bravo Zulu Mike. Você dá uma olhadinha aqui, ó, nós temos uma ideia de que ela é uma mensagem um pouquinho maior, né, gente? Ela não é uma mensagem tão pequena como o METAR, tá? Então você vê que ela tem mais dados, tá? Essa é a primeira diferença para a gente diferenciar o METAR do TAF, além da sigla inicial, tá? Então vamos lá. Sierra Bravo Zulu Mike, ele foi feito no dia 2, ó, deixa eu escurecer aqui pra gente, ó. Dia 2, tá? Às 7 horas Zulu. Então aqui a gente tem a data e o horário de quando que ele foi feito. Então se a gente levar em consideração que a gente está 3 horas atrás do Greenwich, ele foi feito às 4 da manhã.
deste dia 2. Lembrando que a gente está gravando no dia 2/5, tá? Então, eu estou usando a data presente aqui como referência para a nossa aula, tá? Qual a validade dele? Os metares e os TAFs. O metar é horário, né? Então, ele vai ser programado de hora em hora aí, tá? Para ser divulgado para os aeronavegantes. Os TAFs, eles variam, tá? Nos aeródromos domésticos, nós temos aí a validade média de 12 horas. Justamente porque são tráfegos que vêm de dentro do país mesmo, né? Não são voos internacionais. Então, a gente não teria o porquê ter uma duração maior dessa mensagem, tá? Nos aeródromos internacionais, nós temos TAFs de 24 horas com até 30 horas de período de divulgação. São aeródromos que podem receber voos internacionais, tá? Então vamos lá. O TAF tem a validade do dia 2 às 12 Zulu ao dia 2, 24 Zulu. Então são normalmente 12 horas, ó. Tá? Então constatamos que, além de ser um aeródromo doméstico, esse TAF tem 12 horas. Vento predominante na mensagem. O vento, ó, 350 graus, 3 nós. Então, o vento, gente, é de onde ele vem. Tá? Então, se está falando aqui que o vento é de 350, ele está vindo de 350. Se você está na dúvida de se o vento, assim, você constata na mensagem, pô, 350, ele está indo para 350? Negativo, ele está vindo de 350. Tá? Então, na dúvida, pega uma bússola e constata onde é o 350. Ou se você tem uma aeronave com giro direcional, você recebeu essa informação em voo de onde está vindo o seu vento, abre o giro direcional da sua aeronave, né? Foca nele lá, abre um campo de visão no giro e traça uma linha onde está o 350. O vento está vindo daquele local, tá? Isso é muito importante para quê? Às vezes a gente está fazendo uma navegação, a rádio passa para a gente o vento, né? E a gente fica assim, poxa, qual pista que eu vou usar? Se a sua aeronave tiver o giro, foca no giro, pega ali uma linha de onde que ele te passou a direção do vento, tá? E você vai ter a noção de onde que ele está vindo. Aí você pode escolher qual a pista mais usual e mais propícia, né? Adequada para a sua operação, levando em consideração que decolamos e pousamos contra o vento, tá, gente? Então, vento de 350 com 3 nós. Condição CAVOC. Gente, o que é CAVOC? É uma sigla em inglês que condiciona que nós temos um tempo muito bom, uma condição propícia para o voo visual. Em inglês, CAVOC é Ceiling and Visibility OK, ou seja, teto e visibilidade OK. É ausências de nebulosidades ali naquela região. Então, nós não temos nuvens significativas ali naquela região, não temos nuvens esparsas, tá? Se você vê, por exemplo, o METAR está dando que tem nuvens esparsas a 3.000 pés, né? Aí eu dou uma olhada lá fora, pô, tá CAVOC. Não tá CAVOC, tem nuvens esparsas a 3.000 pés, tá? CAVOC é quando você tem uma condição clear mesmo, tá? Uma visibilidade muito boa para você voar. Você tem ausências de processos convectivos, ou seja, nuvens também de processos convectivos, tá? O cúmulos, nimbus, tá? Então, é uma condição propícia para o nosso voo visual. Temperatura mínima. Quando está escrito TN aqui, ó, quer dizer que a temperatura é mínima, tá? Então, temperatura mínima, 24 graus. Que horas? Dia 2 às 12 Zulu. Temperatura máxima, ó, TX é a temperatura máxima, hein? TX, 32 graus. Quando? Às 18 horas Zulu do dia 2. Teremos uma mensagem aqui, becoming. O que é o becoming? Nós temos aí algumas siglas que condicionam alterações nas mensagens, principalmente no TAF, tá? Então nós temos os tempos, nós temos os probs, que são as probabilidades, e nós temos os becomings. Quando aparece uma sigla becoming, quer dizer que a partir de, né, você vê que deriva tudo do inglês, becoming, a partir de, nós teremos uma alteração na mensagem original. Então, a partir de 13 horas Zulu do dia 2 até as 15 horas Zulu do mesmo dia 2, nós teremos uma alteração de quê? De vento. Ó. O vento predominante original da mensagem é 350 com 3 nós.
vai passar por uma condição de 070 graus com 3 nós. Tá? Então, nós temos uma alteração a partir desse lastro de tempo, de uma alteração de vento de 350 para 070 nós. Tranquilo? Então, demos uma olhada aqui no nosso METAR e no nosso TAF do Zona da Mata. Tá? Como é um voo até Barbacena que a gente vai fazer, a gente coloca o mouse em cima de Barbacena, ó. Podemos clicar para ver as variações atmosféricas no local e na hora que nós formos. E a gente pega a mensagem METAR. Barbacena é um aeródromo que não tem TAF. Tá? A gente não tem previsão de aeródromo lá de 12 horas. Então a gente só tem os METARs que são atualizados de hora em hora. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui como está o METAR de Barbacena e se a gente tem condição de fazer a nossa navegação para lá. Tá? METAR de Barbacena, feito no dia 2 às 14 horas Zulu. Lembra do padrão que a gente viu aqui em cima, ó, de horas Zulu, tá? Nesse quadrante aqui, ó. Então, tá atualizado. O vento é de 320 graus, 0,6 dúzia de nós. Então, 320 graus. O norte é 360. O oeste é 270. O vento está vindo entre o oeste e o norte. Casando oeste com norte, nós temos noroeste. Então, é um vento noroeste, ó, vento de 320 graus com meia dúzia de nós. Aqui nós temos uma variação da direção do vento. Ele pode estar variável também. O predominante é o 320 com meia dúzia, mas o vento pode variar. Pode variar para quê? De 270 graus variando para 0,20. Então, a gente vai ter uma variância de vento. Tá? Algumas pequenas rajadinhas ali de vento que pode mudar a direção do mesmo. Tá? Visibilidade mais do que 10 km, poucas nuvens, few clouds, olha lá, poucas nuvens a 3.000 pés. Temperatura 27, ponto de orvalho 16, então a diferença muito grande, sem chance alguma de chuva. Ó. E principalmente porque nós temos uma pressão QNH 1020, está bem maior do que o Zona da Mata. Tá? E levando em consideração que Barbacena é um aeródromo bem mais alto do que o Zona da Mata. Então a gente tem condição aí muito boa para fazer essa navegação. Se eu quiser clicar aqui em decodificado, eu tenho a mensagem decodificada aqui embaixo, tá? Mas como foge um pouco das preconizações de nossa aula, que a ideia é a gente codificar para a gente explicar as siglas, tá? E também é o ideal para os alunos para irem memorizando, tá, gente? Isso gera muitas dúvidas, análise meteorológica, tá? Vamos pular aqui para o nosso menu. A gente já viu os aeródromos, eu vou tirar o zoom aqui um pouquinho para a gente ter mais campo de visão. Se a gente tirar aeródromos, que a gente já constatou a previsão para a nossa navegação, e clicar em satélite, ó, nós teremos as imagens de satélite aqui, do momento, dentro do quadrante, né, da área de análise do REDMET. Vou até tirar mais um pouquinho o zoom aqui para a gente ver. Realmente tem uma frente fria aqui no sul, hein, gente? Ó. E como que eu sei que tem uma frente fria? Se eu clicar aqui em cima no quadrante, ó, as imagens de satélite foram atualizadas às 13h40 Zulu, tá? Olha a variação, a escala de variação de temperatura que eu tenho aqui. Quanto mais vermelho, menor a temperatura. Então aqui eu tenho um grupamento vermelho, roxo aqui. Isso aqui é topo de cumulonimbus, tá, gente? Isso aqui é aquela nuvem de grande processo convectivo. É topo, que chega a menos 90 graus. É gelo, tá? Então é condição de formação de frente fria. Eu tenho as imagens realçadas, eu tenho as infravermelho, tá? Que são mensagens que já dão uma imagem real mesmo, de como se a gente estivesse olhando para cima e fizesse uma foto, tá? Do que é mais realçado aqui em termos de nebulosidade. E eu tenho uma, vamos dizer assim, uma foto, de maneira bem pura falando, como se fosse uma foto que o satélite tirou de cima. Ó. Aí eu tenho, constato claramente aqui que nós temos uma nebulosidade bem grande aqui, ó, no Uruguai, sul do Brasil. Temos aqui um processo convectivo, ó. Então pode realmente estar subindo uma frente fria aqui para a região sudeste, tá? Sempre analisar a imagem de satélite, tá, gente? E para mim saber realmente se tem uma frente, ó, eu posso clicar no radar. Ele me deu aqui embaixo, ó. Olha aqui os processos convectivos fortes aqui. Os cúmulos nimbus, aquele que a gente viu, ó, na imagem de satélite, ó lá. Então o radar ele vai pegar o que é mais forte aqui pra gente, tá? Aqui nós temos siglas do radar, ó. E aqui a refletividade do radar, tá? E o potencial de precipitação, ou seja, de chuva, água, tá?
Ferramenta muito interessante aqui do RedMed. Temos as mensagens SIGMET. O que é mensagem SIGMET, Igor? Bom, se você quer saber qual é a mensagem que mais aparece aí na sua região, qual é o maior perigo que você vai ter para voo na sua região, você clica aqui em mensagem SIGMET. Ó. E nós temos aqui algumas siglas, tá? SIGMET atualizadas 14 Zulu. Cada cor é uma mensagem diferente. Então, as que a gente mais vai ver, tá? Gelo, mensagem azul, amarelo, turbulência e vermelho, trovoada. Óbvio que tem outras cores, mas o que a gente mais vai ver são essas. Então, ó, se eu colocar o meu mouse em cima desse quadrante vermelho e clicar, ó, eu tenho aqui, ó, Sierra Bravo Alfa Oscar, FIR Atlântico, região de informação de voo do Atlântico. Mensagem SIGMET número 8, validade do dia 12 às 11 Zulu, às 15h30 Zulu. O que essa mensagem quer dizer para mim? Thunderstorm, ó, trovoadas embutidas. Tá? Então são trovoadas que você vai encontrar, se você estiver voando numa camada, você vai encontrar essas trovoadas. Elas estão embutidas aqui com o topo. Olha o topo dessas trovoadas, gente. Por que a gente clicou aqui no satélite, no radar, e viu que aqui, ó, a gente constatou que são cúmulos nimbus muito altos, nuvens muito altos. O topo dessas trovoadas é no nível 550. Isso aqui é topo de CB. Tá? Então, foge dessa região de voo nesse momento. Até porque é frente fria subindo e tem gelo aqui do lado. Ó. FIR Atlântico, SIGMET 9, validade de 11h30 às 15h30. Tá? Gelo severo dos níveis 140 ao nível 200, ou seja, de 14 mil pés a 20 mil pés. São gelos em grande altitude, condições de processo convectivo e de nuvens muito fortes. Tá? Ou seja, frente fria, conforme está aqui na nossa imagem de satélite. Se eu quiser saber como que vai estar a variação do tempo na hora que eu for fazer o meu voo. Por exemplo, se eu for fazer o voo agora à tarde, dia 2, vou fazer o voo às 3 horas da tarde, ali de Zona da Mata para Barbacena. Tá? Eu tenho aqui as cartas SIGWX, que são as cartas de tempo significativo. Eles mostram para a gente como vão estar o tempo, né? Como vai estar, melhor dizendo, o tempo na hora que eu vou fazer o voo. E a gente vai ver que ela tem validade. Tá? Essas cartas são confeccionadas nas horas sinóticas, que são horas específicas que os centros meteorológicos confeccionam as cartas. Então nós temos meia-noite Zulu, temos as das 6 Zulu, a rodada das 12 Zulu e das 18 horas Zulu. Tá? Vamos clicar nessa das 18 para a gente analisar. Gente, parece um desenho, tá? Parece que é feito à mão. Mas a ideia é essa mesmo. É a pessoa ser bem assim, tranquilo para você identificar. Você vê que tem realmente as divisas das linhas de processos convectivos ou de nuvens maiores, tá? Então, primeiro vamos olhar aqui a validade dessa carta. Ó. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, temos aqui a validade da mesma. Ó. Aqui é uma carta de tempo significativo, tá, gente? Uma carta do Cimaer Brasil. Ela vale SFC de superfície de solo até o nível de voo 250, até 25 mil pés. E qual é a validade média dela do horário? Isso aqui é a validade média. 18 TC, que é aquela rodada que a gente viu. Só que ela tem uma validade de 6 horas. Então ela pode valer 3 horas antes, 3 horas depois. 3 horas antes das 18 TC, 3 horas depois das 18 horas UTC. Tá? Então essa aqui é a validade média da carta. Até porque você tem que dar um lastro de tempo para o clima se assentar, né? Para o tempo se assentar. Né? Lembrando que o tempo, durante o dia, ele modifica quase que totalmente. Né? Então, a gente tem as variâncias nos padrões aí ao longo do dia. E aqui temos algumas informações. Cúmulos nimbus, que são nuvens de grandes processos convectivos, implicam em trovoadas, granizo, moderado ou severo, turbulência e gelo. E aqui nós temos os níveis de voo, as altitudes, tá? Como que elas são mostradas para nós. Então, se a gente olhar, ó, tem um mapa do Brasil. Aqui nós temos essa linha, que chama linha de Vieira, parece que é feita na mão, né? E aqui nós temos um símbolo de uma frente fria. Se a gente olhar, isso aqui está justamente em cima de onde a gente viu a imagem de satélite lá no sul. Ó. Então, é uma frente fria. Por que eu constato que é uma frente fria? Mas não é uma frente fria pura. Ó. Quando nós temos dentinhos para cima, assim, pequenos triângulos para cima numa linha, é frente fria. Quando eu tenho meia lua, né, meio círculo aqui virado para baixo, é uma região de frente quente. Então, aqui nós temos, olha só como é que o tempo está
confuso aqui, ó. Triângulo de frente fria, meia-lua de frente quente. Aqui nós temos duas frentes frias e aqui nós temos outra frente quente. Ou seja, aqui ela é uma região de frente fria, aqui ela é uma região semi-estacionária, tá? É uma frente fria que está estacionando. Ou seja, um pouco de frente fria misturado com um pouco de frente quente, tá? As forças dela empataram, né? A massa de ar quente também estava forte, embarreirou um pouco o avanço da frente fria nesse ponto. Nesse ponto aqui ela está deslocando. Novamente ela tem uma semi-estacionária nesse ponto, tá? É uma questão aí bem complexa para quem for voar nessa região. Aqui nós temos, ó, CBs isolados, ó, embutidos do nível 300, 3.000 pés até triplo X. Triplo X é acima do nível da carta, tá? Acima de quanto? Acima de 25.000 pés, o nível 250. Então você vê que são nuvens realmente bem grandes. E a gente viu a mensagem SIGMET ali falando que tem topo de trovoadas a 55.000 pés. 30.000 pés acima do que está mostrando essa carta, tá, gente? Então, fugir dessa região. Aqui a baixa pressão 1005 concentrada nessa região. Tem um xizinho aqui, tá? Aqui nós temos uma corrente de jato, ó. Como que eu sei que é uma corrente de jato? Nessa época do ano, a gente está gravando em maio, começa no hemisfério sul algumas correntes de jato a surgirem. Está chegando o outono. Outono e inverno, época de vento muito fortes, linhas isobáricas mais próximas, né? Ventos mais fortes. Lembra da teoria de meteorologia? Pressão mais baixa, linhas isóbaras mais afastadas. Consequentemente, moléculas de ar mais afastadas, vento mais fraco. Linhas isobáricas mais fortes, pressão relativamente mais alta, vento correndo mais alto, mais rápido, tá, gente? Então aqui nós temos uma corrente de jato, ó, de 130 nós. Por que eu sei? Cada triângulo desse aqui nessa linha aqui onde está passando a seta, ó, cada triângulo é 50 nós e cada tracinho 10. 3 triângulos 150 com mais 30, ó, 100, 150, 160, 170, 180 nós. Então nós temos aqui uma corrente de 180 nós, tá? Essa corrente de jato pode jogar essa frente fria para o Atlântico, tá? Até porque ela passa aqui por baixo dessa informação e aqui nós temos uma região de baixa pressão, de alta pressão, desculpa, né? Aqui a H é alta, pressão é L, tá? A frente é um cavado de baixa pressão, alta pressão. Então ela sempre vai tender a equalizar, a atmosfera sempre equalizar as pressões. Então ela vai empurrar essa baixa pressão para essa região aqui até equalizar as pressões, tá? 1015 a baixa aqui, 1020 a alta nessa região. Temos 15 hectopascais aí de diferença, né? É uma diferença boa de pressão, tá, gente? Ó, na região que a gente vai efetuar o voo aqui, ó, Juiz de Fora tá onde está passando a setinha aqui, ó, tá tranquilo, entre Juiz de Fora e Barbacena, temos um tempo bom para o nosso voo. E vamos pegar aqui alguns significados, ó. Esse triângulo aqui, pancada de chuva. Aqui nós temos chuva, ó, tá? CBs isolados embutidos, ó. Então nós temos cumulonimbus nessa região onde está a seta mostrando para a gente, ó, de 3.000 acima do nível da carta. Aqui nós temos uma camada broken, tá? Que é a camada de nublado, de estratos, nuvens estratos, de 700 pés até 1.000 pés, então aqui está bem baixo, tá? Então você vê que é bem significativo, né? Aqui nós temos gelo, ó. É muito difícil aparecer uma estrela, tá, gente? Uma estrela numa carta CWX. Então quando aparece, vai aparecer mais no inverno, no outono. É gelo, mas aqui está no Chile, tá? Na região dos Andes ali, vai aparecer gelo nessa região nessa época, tá? Então tá bem tranquilo. Vamos fechar aqui a nossa carta. Se você tiver dúvida, gente... Ah, tô em dúvida. Onde que eu acho essas siglas aqui dessa carta? Porque é muita coisa para me decorar. Eu sou um piloto aprendiz. Gente, isso é normal. Todo mundo passa por esse processo. Dica que eu dou para vocês, para facilitar. Clica aqui em cima e digita blog do Redmet. Blog do Redmet. Gente, esse blog aqui tem todas as informações relativas ao que é apresentado no Redmet, ó. Olha só, ajuda para interpretar as cartas SIGWX. Clica aqui, ó. Olha aí, ficou com alguma dúvida em alguma sigla da SIGWX? Clica aqui que aparece pra gente, ó. Então, pancada, granizo, chuva, névoa úmida, nevoeiro, tudo vai aparecer aqui, tá? E não é só essas não, tem mais siglas aqui embaixo, ó. As frentes aí, lembra que a gente falou, ó, das frentes, ó? Aqui é uma frente fria, que é triângulozinho, frente quente, é meia bolinha para baixo.
Aqui nós temos as oclusas, as frentes semi-estacionárias. Lembra que a gente viu uma semi-estacionária lá? Qual a diferença da oclusa para a semi-estacionária? A semi-estacionária é quando as forças da massa de ar quente e da massa de ar frio, elas estão bem parecidas. Então elas estacionam ali, uma fica brigando com a outra. Então fica metade fria, metade quente, metade fria, metade quente. Ó. Já a oclusa é quando uma subscreve a outra. Ou seja, a massa de ar frio atropela a massa de ar quente e elas se confundem em uma só. Então elas viram, ó, todos com símbolos para baixo. Tá? Normalmente as frentes são linhas, tá? Linhas de instabilidades, tá? Então a gente tem um desenho de uma linha. Mas quando ela nasce, ó, ela é uma bolinha, ó. Então aqui nós temos uma bolinha, chama frontogênese. Quando ela morre é uma cruz, é uma frontólise. Então é bem característico, né? Nasceu uma semente, morreu uma cruz. Gente, tudo é feito para ser bem didático, tá? A ideia é essa, o negócio ser bem entendível, tá? E aqui nós temos as nuvens, ó. Lembra quando eu falei cúmulos, CBs, cumulonimbus? Aqui eu tenho os tipos das nuvens, ó. As nuvens de grande processo convectivo e as nuvens que não são de processo convectivo, mas que aparecem em frente fria. Por exemplo, cirrus stratus, né? Algumas nuvens aqui, stratocúmulos, tá? As de processo convectivo, que são TCU e cumulonimbus, cúmulos, né? E as de não processo convectivo, que são cirrus, stratus, tá? Autostratus, tá? E aqui os tipos de nuvem. Ó. Quando aparece BKN, igual apareceu lá pra gente, quer dizer que está nublado. Quando eu tenho poucas nuvens, few clouds, é 1 a 2 oitavos. Esparsas, 3 a 4 oitavos. Broken, que já é nublado, já define teto, de 5 a 7 oitavos. E overcast encoberto, 8 oitavos. Oitavo de quê? Oitavo da abóboda celeste. Imagina uma pizza que você vai dividir em 8 partes. Olha para o céu, é como se o céu fosse uma pizza dividida em 8 partes. Então, cada oitavo quer dizer uma porcentagem do seu céu que está encoberto. Então, de 5 a 7 oitavos seria já nublado e encoberto, a região que já define teto. Tá? Aqui nós temos o que é uma nuvem embutida em camadas de nuvem. Lembra que a gente viu CBs embutidos? CBs isolados, individuais. Aqui já são processos convectivos. Tá, gente? Esse blog do RedMatch é muito interessante, é uma dica que eu dou para vocês. Então, já demos uma olhada aqui na nossa querida SIGWX, tá? Uma ferramenta muito boa para a gente planejar os nossos voos, aliás, é obrigatória, né? E vamos ver a carta de vento. Ó. Na carta de vento, temos aqui as horas sinóticas da carta. 6 Zulu, 12 Zulu, 18 e a meia-noite. Vamos pegar de hoje, ó, das 18 Zulu, do nível 050. Que é um nível mais baixo. Se você olhar, nós temos outros níveis aqui. Ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Ó. Temos nível 50, nível 100, nível 180, até o nível 630. Obviamente que nós vamos voar aqui entre o 50 e o 100, né? Na nossa realidade aqui dos voos de instrução. Então eu vou pegar aqui do 050, ó. Vou abrir para vocês. A carta, ó. Se a gente der uma olhadinha, é bem parecida com aquela. Só que aqui ela mostra o vento, ó. Vocês estão vendo que é uma setinha? Aqui onde eu estou passando o mouse, deixa eu dar um zoom maior aqui pra gente, porque eu acho que facilita o zoom um pouquinho maior, principalmente porque aqui são desenhos muito, parece que foram feitos na mão, né? Parece que são muito feitos à mão, mas é tudo feito de forma didática, né? Para a gente ter o máximo inteligível possível. Onde eu estou passando o mouse aqui, ó, é a cauda da seta. Então ela está apontando daqui para baixo. Daqui para baixo. Então, quando eu tenho um tracinho desse de K pequeno, ó, quer dizer 5 nós. Então eu tenho um vento de 5 nós soprando de noroeste para sudeste. De cima para baixo. Noroeste, sudeste. Então eu tenho um vento que está vindo de noroeste, tá? Um vento soprando de noroeste com 5 nós. Com uma temperatura positiva de 22 graus. Quando a temperatura negativa, a gente não tem sinal. Quando a temperatura positiva, ela vem com o sinalzinho aqui, tá? Vamos pegar outro exemplo. Esse de cá, ó. Temos 3 tracinhos grandes e um pequeno. É um vento de 35 nós. Cada tracinho grande é 10, cada tracinho pequeno 5. 35 nós, soprando de norte, basicamente, para sul, com a temperatura de 22 graus. Então aqui eu consigo ver se na minha rota, no tempo, eu vou pegar vento de proa ou vento de cauda. Nessa condição aqui, eu posso encontrar um ventinho de proa, né? Já que eu estou vindo
de sudeste para noroeste, e eu vou pegar o vento vindo de noroeste, eu posso pegar um ventinho de proa aí na minha rota, que depois vai virar de cauda, né? O vento que te segura é aquele que te ajuda. Se você está indo com o vento de proa, e você não vai demorar muito para voltar, só vai fazer um sobrevoo em determinado lugar e voltar para a sua origem, o vento que está te segurando é aquele que vai te empurrar depois, né? Claro, se você fizer um só um sobrevoo e voltar, ou um toque-arremete e voltar. Se você voltar mais tarde, o vento provavelmente vai mudar. Tranquilo, gente? Então, esse é o nosso site RedMatch, um briefing bem rápido. Qualquer dúvida que os senhores tenham, só mandar para a gente, tá? Agradeço demais a atenção, um grande abraço, até a próxima aula.